Araújo, toda a família da Rádio Caturité e em especial a todos os ouvintes do Jornal da Manhã, que é quem de fato nos privilegia com essa oportunidade. Quando a gente fala em tempo, temperatura, cuidados especiais para assar os pães, tem variação? Tem muita gente que não entende, né, isso, mas tem produtos que são mais sensíveis, né? Como é que funciona? Bom, vamos lá. Faz parte do processo, o forno é o clímax do início e a finalização do processo da fabricação de pães, bolos, artigos, e todos esses artigos da indústria da panificação. Um detalhe muito importante que precisa ser avaliado é que não depende, para que um produto saia de extrema qualidade, não depende apenas da farinha, dos insumos e da habilidade do padeiro. É necessário que a finalização com o forno, com o assamento, também tenha uma mão de obra especializada e um equipamento adequado, seguindo rigorosamente os processos de cozimento de cada artigo. E nesse caso, quando a gente fala de forno, hoje a gente já tem muitos fornos tecnológicos, né, digitais, que se consegue uma precisão melhor, inclusive manter um padrão, quando a gente fala Correto. Dessa relação? Correto. Nós temos o avanço tecnológico, traz para a gente muita coisa boa e positiva, porém é muito caro, né? E segunda-feira meu amigo Zé Vicente estava aqui com vocês, né? Conversando sobre as oportunidades que o Banco do Nordeste oferece, principalmente aos associados do Sindipam. E para quem não tem essa oportunidade, como fazer? Né? Quem não tem aquele empreendedor micro que está lá na periferia, não tem condição de ter um equipamento de ponta, como eu falei aqui outrora, nós temos fornos de 20 mil e temos fornos de R$500 mil, né? A Alemanha mesmo agora lançou um equipamento em que você tira o produto do congelador direto para o forno e ele termina de crescer no forno e no determinado tempo lá o produto já sai assado. Então o empreendedor não tem aquela preocupação de esperar descongelar, preparar, pré-aquecer o forno para depois assar. Ele programa lá nesse equipamento, coloca lá dentro, fica despreocupado e com um determinado tempo soa o alarme e aquele produto está pronto para ser comercializado. Mas quem não tem, o que fazer? E antes era muito comum também a questão do forno a lenha, né? Não sei se isso ainda temos. É usado ainda sem temos forno a lenha, inclusive fornos modernos a lenha, ainda existe. Existe ainda a produção de fornos rotativos, fornos turbos e fornos alastros, que é de queima de lenha, né? Mas a energia maioria principal é a lenha. Predominantemente é o elétrico? Predominantemente é elétrico, pela praticidade, pelo controle melhor e eficiente segurança da qualidade, certo? Você tocou no ponto de segurança, né? Quem trabalha com forno elétrico, a gente lá na área da produção, a gente entrega os EPIs e informa, cuide e use os EPIs, a gente fiscaliza. A gente trabalha com energia de alta potência, né? 380 volts. Então, assim, o forno precisa ter um aterramento muito bem constituído só para o forno, para vocês terem uma ideia. Na instalação de um forno elétrico, tem um aterramento da padaria, tem um aterramento da instalação trifásica e tem mais um aterramento específico para o forno, para que permita segurança ao profissional, ao empreendedor e todos que ali fazem presente daquele empreendimento. E quando a gente fala em pão, né, a gente fala em massas específicas, assim, que principalmente passam por esse processo de transformação, de fermentação. Você disse, o forno também se torna importante nesse processo, porque você pode fazer um produto bom, mas aí colocar a perder também nessa etapa. Correto. Principalmente no período assim mais para trás, 20, 30 anos atrás, era comum o forneiro ter raiva do padeiro. Se tivesse alguma intriga entre o forneiro e o forneiro matava o pão do padeiro. Toda a produção do padeiro, de primeira qualidade, o forneiro botava a perder. Oscilava a temperatura, cortava o pão com raiva, então maltratava o pão. Então tem um ponto certo, Arimatea, de
de assar o pão. Tem um ponto certo, um ponto de fermentação certo. Então todas essas dicas precisam ser avaliadas. Cada produto tem seu detalhe, tem a sua temperatura inicial, final, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, Raíssa. Você faz uma pizza muito bacana, certo? De fermentação, de longa fermentação, uma massa maravilhosa. Precisa fornear aquela pizza no mínimo em 230 até entre 230 e 280 graus. E aí o empreendedor não tem condições de comprar e vai assar aquela pizza no forno a 180, 190. Perdeu. Não vai ter a textura, não vai ter o sabor, entendeu? Então assim, é muito importante respeitar dentro desse processo de assamento as temperaturas e os detalhes, principalmente de vapor para determinados produtos. Pão francês fica quanto tempo no forno? E é boa essa pergunta, porque às vezes a gente tá na padaria, né? E não, tá já saindo a fornada. Aí a gente não sabe se é 1 hora, se é meia hora, se é 10 minutos. Aproveita e responda aí. Muito bem. Pão francês. Olha, a temperatura, o tempo e a qualidade do produto, ele vai ter uma variação gigante. De produto, de equipamento para equipamento, tá? E também, além de equipamento para equipamento, do próprio ambiente, tá? Então, assim, a gente costuma frisar que a temperatura do pão francês, ela é entre 190 e 220 graus. É mais alto na padaria em termos de assamento? De pães, Não, ainda tem a baguete. A baguete ainda pega uma temperatura mais elevada, a baguete francesa. E os pães rústicos. O tempo de equipamento para equipamento varia entre 10 e 20 minutos. Por isso que em algumas padarias o atendente diz assim, olha, daqui a 10 minutinhos sai a fornada. Aí ela é 10 minutos profético, né? E esses 10 minutos passa 10, passa 12, 14, né? Às vezes o forneiro diz à atendente, eu vou colocar o pão no forno agora. Aí ela diz, não, 5 minutinhos sai o pão. Aí é 5 minutos para ele ainda colocar o pão no forno. Então, assim, precisa-se ter muito jeito, é um processo dinâmico que requer uma atenção constante dos gestores. Porque, assim, se saiu um pouquinho fora do tom, do tempo, vai dar diferença, vai demorar um pouco. Então, assim, o pão francês, nessa média, entre 10 e 20 minutos, a depender do equipamento. Porque nós temos 3 tipos de fornos, né? Nós temos o forno turbo, nós temos o forno rotativo e temos o forno a lastro, tá? Desses 3, o mais rápido é o forno turbo. E nesse caso, ainda o pão francês, que é o pão mais consumido. Por que ele de lastro? Ele antigamente era direto no lastro dos fornos, hoje já não é mais, né? Qual é a sutileza aí? Antes, nas bandejas, né? Antes a gente colocava o pão diretamente na pedra do forno para cozinhar. Hoje o pão vai numa bandeja. Essa bandeja é de alumínio, preferencialmente de alumínio, principalmente para pão francês. Massas doces, semidoces, salgados, temos as bandejas de inox. Mas 80% das bandejas é de alumínio, tá? A transferência de calor é melhor, é mais constante, tem uma uniformidade melhor na hora do cozimento. Então, assim, anteriormente a gente cozinhava o pão em cima da pedra. Tem uma padaria em São Paulo chamada Basilicata que ela mantém essa tradição. O pão é assado na pedra do forno. E temos um forno lá de 120 anos e temos um forno moderno, a gás. E os pães são assados, todos os dois são assados diretamente na pedra. O forneiro coloca o pão em cima de uma pá de madeira, é uma pá de aproximadamente 6 a 7 metros. Então ele preenche aquela pá todinha de pão, leva lá para dentro do forno, solta, depois volta. Então ele vai assim até completar o forno completo, né? Um forno de 20 metros quadrados. Quando termina de encher o forno, 2, 3 minutinhos ele já tem que começar a tirar, porque os primeiros que ele colocou já tá bom. Então, anteriormente era assim. Com o avanço da tecnologia, foram desenvolvidas bandejas, e aí facilitou muito a vida da indústria e da padaria. Não mexe na questão do sabor, é só operacional, então. Hoje é praticamente imperceptível. Anteriormente, no início da produção das bandejas, a gente ainda sentia uma leve diferença.
com o passar dos anos, né, e o envolvimento da tecnologia, ficou praticamente assim imperceptível você conseguir distinguir um pão que é assado diretamente na pedra do forno para o pão que é assado na bandeja. E qual é a sutileza no caso dos pães doces, ou a bandeja não ser de alumínio, ser de inox? A bandeja de alumínio, ela mantém uma uniformidade na temperatura. E a bandeja de inox, ela se expande mais rápido e também ela segura uma retenção maior e não tão uniforme. Então, o que é que ocorre? Em determinadas situações, a depender do próprio material, existe uma expansão em uma região e outra não, da própria bandeja. Isso interfere no cozimento do pão. Outro detalhe é que o resfriamento dessa bandeja e o aquecimento da de inox para a de alumínio, a de inox pega mais temperatura. Porém, para resfriar ela demora mais. E o pão, mesmo quando ele é retirado do forno, ele ainda continua cozinhando por dentro. Então tem essa leve diferença que quando a gente coloca tudo isso na balança, além de ser mais em conta o produto de alumínio, dá uma estabilidade melhor para o assamento dos pães. E aí, em relação à temperatura, depende do produto, porque no caso, por exemplo, do pão francês, né, que você disse, é uma temperatura mais elevada, para poder criar aquela crostazinha, aquele douradinho ali bonito. Aí o pão doce já tem que ter cuidado para não queimar, a temperatura já é mais baixa? Correto, porque assim, os açúcares, eles desenvolvem as enzimas, certo? De douragem, né? Então ele doura os pães. O açúcar serve também para isso, para deixar aquele pão mais douradinho, mas o açúcar também dá maciez ao miolo. Então assim, por isso que você pega o pão doce, ele é bem macio, ele é bem saboroso, porque o açúcar associado à gordura faz isso, tá? Então assim, no caso dos pães macios, é necessário uma temperatura bem a menos, vamos lá, falar de forno de lastro, entre 150 e 180 graus, para assar pão doce e semidoce, tá? Entre 150 e 180. 150 e 180 graus. Mais tempo. A depender do equipamento, tá? Do forno. Tempo em média de 15 a 20 minutos cada fornada. Esse é o tempo médio, 15 a 20 minutos. Pode ser mais um pouquinho ou não. Como eu estou falando, existe essa variação e é necessário que o profissional conheça o equipamento. Entenda aí como ele funciona para que ele possa se adequar. Não existe uma receita pronta. Tem equipamentos que, se você programar 180 graus no pão doce, você programa lá 15 minutos, com 10 minutos já está queimado o pão. Então é necessário ver... a diferença da própria marca do forno. Isso, justamente. A qualidade dos materiais que são feitos aquele equipamento, as resistências em determinadas situações são mais fortes e robustas, então tem uma potência maior. Entende? E no caso do pão de forma, como é que se enquadra aí no binômio temperatura / tempo? Pão de forma é um pão que geralmente tem uma concentração de massa muito grande num espaço pequeno, que é a forma de 500 gramas. Então ele requer um tempo maior e uma temperatura menos. E o mais ideal é você assar o pão de forma no forno turbo. Então a temperatura inicial de 130 graus finaliza em no máximo 150. E o tempo, entre 50 e 60 minutos. Bem mais, né? Bem mais. No forno de lastro, essa temperatura vai de 140 a 160 e o tempo entre 45 e 55 minutos. E para quem quer fazer, por exemplo, um pão caseiro? Resolvi fazer um pão aqui na minha casa. Como é que eu vou controlar essa questão do meu forno? É muito, muito boa essa sua pergunta, porque assim, eu gosto de fazer pão em casa. Né? Não sai o mesmo resultado da padaria, porque o equipamento é diferente. Mas para determinadas situações, tem uns macetes, né? Tem uns detalhes que a gente pode adicionar e melhorar a qualidade daquele produto com aquele equipamento que não foi feito para aquilo. Aí você gosta de fazer pão em casa, se você vai fazer um pão doce, um semidoce, o que é um pão doce? É um pão que tem uma quantidade maior de açúcar, e um semidoce, intermediário, né? E o pão francês é um pão salgado. Se você está fazendo um pão salgado, recheado de presunto, de carne, de queijo, então, para esse pão salgado, você vai precisar do vapor do forno. Um detalhe importante, Arimateia e Raíssa, é que antes de você colocar o pão para assar, precisa pré-aquecer o forno.
Não pode colocar, eu vou ligar o forno agora e colocar o pão. Você vai matar seu pão. Não vai dar certo. Então tem que pré-aquecer o forno. No forno doméstico, certo? Independentemente da marca, coloca no máximo. No máximo, e quando ele atingir aquela temperatura, que é por volta de em torno de 10 a 15 minutos, certo? O forno doméstico atinge aquela temperatura, aí você pega uma vasilhinha com água morna, uma forminha com água morna, enrola um paninho, coloca dentro do forno para fazer o vapor, se o pão for salgado, tá? Então assim, depois que colocar, se você tiver uma pedra pequenininha refratária, já pode aquecer no forno. Eu não tenho pedra, assa na forma mesmo, não tem nenhum problema, é só colocar na grelha do próprio forno. Mas é importante frisar que tem que colocar esse vapor para pão salgado, porque o vapor vai dar brilho, vai diminuir a crosta, ficando uma crostazinha, uma capa fininha do pão. Quando partir o pão, aquela capinha vai estar bem fininha, porque o vapor vai gerar hidratação, permitindo que o pão continue crescendo, mesmo no processo de cozimento. E quando a gente está fazendo, um pão assim em casa, como é que faz o teste do ponto? Porque quando você faz um bolo, aí você coloca lá um palitinho, para ver se vai sair limpo, uma faca, né, também. Boa pergunta. Como é que a gente sabe? Boa pergunta. Para saber quando o pão está no ponto ideal de assar, é no toque, ou então você marcou aquele tempo. Quando ele dobra em tese, né, na maioria das vezes, você modela o pão. Quando ele dobra de volume, quando ele dobra aquele tamanho, ele está pronto para assar. Na lenha. Tá certo? Mas na padaria, a gente tem lá 10 mil pães para assar. Como é que eu vou saber que o pão tá bom? Então o profissional, ele vai lá, ele toca na massa. Quando ele toca na massa e ela tem uma reação, ele tocou nela, ele fez tipo tocou lá, aí ficou aquela marquinha. Se aquela marquinha, ela desaparecer muito rápido, o pão ainda está no processo de crescimento. E se for ansioso, paciência nesse processo. Muita paciência, e não pode apertar com muita força. Eu acho que Raíssa quer saber lá, já estando no forno, não é isso? Isso. Estando no forno. Porque eu ia chegar. Porque eu ia chegar, antes e depois, né? Antes, e aí diz, o pão ficou duro, o pão ficou seco. Isso. Se colocar o pão antes de fermentar, a fermentação ideal, o que é que vai acontecer? Vai ficar uma massa dura, enrustida, fechada. Né? Isso, não vai desenvolver. Se você coloca, passou do ponto, o pão vai murchar dentro do forno. Então, por isso que é importante saber o ponto ideal de colocar o pão no forno. Então, quando toca na massa e aquela marquinha na massa que foi promovido pelo toque, ele vai sendo bem lentamente, vai desaparecendo lentamente, é o ponto ideal para colocar o pão no forno. Aí, como eu sei que o pão está assado? Se você não tiver um termômetro para avaliar a temperatura, quando o pão chegar a 90 graus na sua interna, no seu miolo, 90 graus, 95 graus, o pão já está assado. Aí eu não tenho um termômetro, como é que eu vou verificar? Aí você bate embaixo do pão. Quando o som der um som de oco, o pão está assado. Então esse é o detalhe para você ter a certeza que o pão está completamente assado.